Estamos de volta e nesse bloco você vai aprender junto comigo como fazer sabonetes, os diversos tipos de sabonetes, as essências, se são sólidos, se são líquidos, se são cremosos. E eu vou trazer uma pessoa muito especial para contar essa história e me ensinar todos os truques para fazer sabonete. Vem comigo e confira a matéria. E agora eu tô aqui com a Tainá, que é artesã e vai me ensinar, né? Porque eu não sei nada de trabalho manual a fazer sabonetes. A gente tem dois tipos de sabonetes, como você estava me mostrando aqui antes, o sólido e o cremoso. Isso. Qual a diferença dos dois? É claro, a substância que é feito, o material, como ele fica, né? A consistência e resultado final. O que varia de um para o outro? Então, o sólido e o cremoso, na verdade, os ingredientes são praticamente os mesmos. O que vai variar é a quantidade do ingrediente que você vai utilizar em um e outro. Um vai secar, vai ficar sólido, e o outro não seca, ele continua com a consistência cremosa, como o chantilly. Isso que é o legal, né, da pessoa usar, colocar na esponja. E normalmente isso impressiona as pessoas. Nossa, sabonete cremoso, que a gente chama sabonete de colher. E você sempre bota uma colherzinha junto para dar de presente, e aí ela vai tirando a colherzinha e colocando na esponja. E usando. Agora, Tainá, é muito difícil de fazer? Mostra pra gente que não é tão difícil assim. Não é tão difícil, mas tem alguns segredinhos sim. Né? Primeiro a gente usa glicerina. Aqui eu estou trabalhando com 250 gramas de glicerina, porque esse sabonete cremoso ele tem um rendimento muito bom. Então você vai fatiar a glicerina, cortar em pedaços pequenos. Essa quantidade aí que você está colocando vai render mais ou menos quantos frasquinhos de sabonete cremoso? Eu costumo colocar em frasquinhos, né? Como aqueles de papinha de bebê. Então ele tem uma quantidade boa, ele vai render aqui uns 10 frasquinhos daquele. Então, agora já está toda derretida, fica bem líquida, e a gente vai colocar nessa bacia. Aqui nessa bacia, a gente vai misturar o lauril. O que é o lauril? O lauril é um elemento que vai dar sabonificação ao sabonete. Então, no sabonete sólido, a gente coloca uma quantidade só para ele espumar durante o banho. Aqui nesse sabonete cremoso, a gente vai colocar uma quantidade bem maior. Ou seja, então ele vai sabonificar muito mais. Agora a gente vai colocar a essência. A essência, no mundo da saboaria, é normalmente o que tem o maior valor, assim, em termos de material, de custo, né, de material. E tem de vários tipos? Vários tipos e vários aromas. Os aromas de perfumes importados, normalmente são os mais caros. Esse tem qual é? Esse daqui é o 212, né, o que normalmente a mulherada aí gosta muito. A gente vai colocar também óleo de coco de babaçu. A gente tira aqui uma colher da pequena, que a quantidade é pequena que a gente está fazendo. A gente vai colocar um pouquinho, como a quantidade é pouca aqui, só praticamente uma pitada de cremor tártaro, que a gente também usa na cozinha. E agora a gente vai usar a batedeira. Importante também frisar é que todo esse material, esses utensílios, apesar de ser utensílios que a gente também usa na cozinha, quando a pessoa começa a fazer o sabonete, ela tem que separar só para isso. Não tem como reutilizar depois novamente, né? Então vamos bater. Chegamos à consistência final dele.
Então, Tainá, agora ele tá pronto, pode ser usado. Ele tá pronto para ser usado. Uma Fica colher parecendo um chantilly. parece um chantilly. Como se fosse um creme chantilly. Aí você coloca nas embalagens, gente, igual a esse daqui, ó. Aqui tá rosa, mas ele é branquinho. E pra ficar rosa, você faz o quê? Coloca mais um ingrediente. Isso. Existem dois tipos de glicerina. Você já pode comprar ela colorida ou pode comprar ela transparente. No caso aqui, o que eu tinha era a branca. Sim. Mas caso a gente queira mudar de cor, é só colocar um pouco de corante cosmético. Já é corante próprio já para ser utilizado em cosmético, para não dar alergia na pele, então, enfim. Então aqui eu vou fazer um exemplo só com um pouquinho, para a gente poder ver a mudança de cor. Sim. No caso aqui, corante amarelo. Fica muito parecido, até que parece mesmo que a comida, né? Aham. Então a gente vai misturando. E ele já ganha uma cor diferente. Caso queira mais forte, é só colocar mais corante. E até chegar esse resultado final aqui. Até chegar aí. Colocar na embalagem e utilizar da melhor forma, presenteando. Comprando, vendendo, para todos os fins que você quiser. E agora a gente vai para um outro lugar, que lá a gente vai embalar os sabonetes sólidos também. A Tainá vai me ensinar como embalar o sabonete. E agora chegou a hora de embalar os sabonetes. A gente tem o sabonete cremoso, que acabamos de fazer, quer dizer, a Tainá que fez, e o sabonete sólido, que tem um outro processo, só se diferencia por algumas coisas, truques, né? Que você aumenta e diminui a quantidade de substância para poder chegar a esse estado aqui, né, Tainá? Isso mesmo. Para o sabonete sólido, a magia, na verdade, para a consistência do sabonete é justamente o lauril. Com menos quantidade de lauril, ele vai conseguir endurecer e chegar a essa consistência sólida. Já com uma grande quantidade de lauril, como é o cremoso, ele nunca vai conseguir endurecer. Então, ele vai continuar cremoso. É lógico que ele vai ter uma secagenzinha, não vai ficar tão... Vai ficar firme, isso, mas firme, mas não chegar a esse ponto. ponto. Então, agora, é um saquinho comum. A gente colocou o sabonete aqui dentro, fez um furinho, né? Um saquinho de confeiteiro, só que faz em casa. Aí você pega um potinho desses de papinha de bebê que você encontra em várias lojas aqui em Campos. E é só colocar. A gente vai colocar. Como a gente colocou pouco aqui, talvez não dê nem para encher. Mas é só uma exemplificação. Ou se não, colocar num potinho menor. Isso. Então, é lógico que ele vai ficar direitinho, que aqui a gente colocou uma quantidade menor. Vai ficar igual esse rosa aqui. Como eu esse. mostrei. E para usar... Então é só você fechar. E aí, para você enfeitar, para ficar como esse daqui, você usa pedaços de retalho de pano mesmo. Para dar um charme. Isso. Fitinhas de cetim ou qualquer outro que você tiver em casa. Aí eu vou te pedir, pode me ajudar a segurar um pouquinho aqui. Aí você corta bonitinho. Ajeita. Essa colherzinha, ela imita de metal, mas é de plástico. Você compra um saquinho cheio delas e já dá pra fazer um charmezinho. Você prende com o durex aqui do lado. E aí ela já vai... presente. Isso, já vai com a própria colherzinha. E o sabonete sólido, Tainá? Depois que ele tá sequinho, pronto. Como que você embala para poder vender, para poder dar de presente para alguém? O sabonete sólido você pode embalar de duas formas. A gente tem aquele plástico filme, né, que a gente utiliza também em alimento, e o papel celofane. Então, se ele for quadrado, o papel celofane fica fácil de embalar, que é como se fosse um embrulho de presente. Mas ele redondo é meio difícil embalar com papel celofane. Então, o melhor é o plástico filme. É muito fácil, você corta ele um pouco maior que o sabonete, você só vai puxar até o centro.
fica assim, tá pronto. Tainá, muito, muito obrigada pelas dicas. Tem vários 1000 tipos de sabonetes, aromas, sabonetes cremosos, substâncias que você pode fazer em casa, dar de presente, lembrando seu aniversário. E é super fácil. Volte sempre ao programa, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Eu saio daqui, gente, um pouquinho, mais ou menos sabida do sabonete, assim. Tainá me deu algumas dicas. Quem sabe, né?